Olá, meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vinda. Meu nome é Nayana e para você que já me acompanha aqui, obrigada por estar aqui. Hoje eu quero falar de um assunto muito importante, um assunto que é muito importante para mim e também eu vou abrir o meu coração nesse vídeo. Desculpe a voz, porque eu tô um pouquinho gripada, então a minha voz tá um pouquinho fanha, porque o nariz tá um pouco entupido, mas enfim. Deixa eu falar para vocês, muitas coisas aconteceram, né, nos últimos meses e eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu acho que foi transformadora na minha vida e me ajudou a estabelecer a minha identidade como mulher, como mãe, como esposa e como cristã, como serva de Deus. Então, chega pra cá, que hoje a gente tem muita coisa para conversar. Então, maravilhosas, para vocês que já acompanham meus vídeos, né, já há bastante tempo, não é de hoje que eu tenho um canal aqui no YouTube, né, então eu sempre postava, parava de postar, e eu falava muito sobre emagrecimento, né, porque eu passei por um emagrecimento natural, com atividade física, dieta, sem uso de medicamentos, apenas suplementação, né? Então, foi um processo de emagrecimento muito bonito e muitas de vocês que estão aqui estão me acompanhando exatamente por isso, porque eu compartilhava muito conteúdo de emagrecimento, né? Dava dicas e tal, eu falava ali por alto, né, sobre a questão emocional, né, que muitas vezes é o emocional que faz a gente engordar e até impede a pessoa de emagrecer. Então, meninas, para vocês que me conheceram assim, eu vou ter que colocar essa foto. Pois é, nessa foto eu tinha eliminado mais de 40 quilos, né? Eu saí dos 108 e fui para 68, eu cheguei a pesar 65 quilos, totalmente natural. Caminhava todo dia, fazia musculação, essa história vocês já conhecem, né? E algo que eu nunca contei para vocês antes, que eu acho que é muito importante eu falar, é que foi muito importante durante o meu emagrecimento. O que foi muito importante, que foi assim um divisor de águas para mim, foi a mudança de mentalidade. Mas não só no sentido físico, né? No sentido de emagrecer. Tá passando, peraí que eu continuo. Foi no sentido de olhar a vida com uma perspectiva diferente, procurar mudar também o meu interior, não só o meu exterior, né? Eu tinha muito isso comigo, eu não queria. Eu sabia que eu não ia encontrar a felicidade só emagrecendo, mas eu queria encontrar a verdadeira felicidade, né? Que é aquela felicidade que, mesmo você passando por momentos difíceis, você tem paz com você mesma, você tem paz dentro do seu coração. Então, sobre isso, né, essa questão entra a questão da fé. A gente precisa ter fé e a gente precisa dar o primeiro passo em direção à nossa transformação de vida, à nossa transformação de mente, né? Eu posso dizer para você o seguinte: muitas vezes a gente que é mulher, que é mãe, que é esposa, dona de casa e tem que se virar com tantas coisas, a gente se pega muitas vezes sobrecarregada, né? Em situações sobrecarregadas da nossa vida. Mas tem uma forma de mudar essa perspectiva, essa visão de vida, de sobrecarga, né? Que é quando a gente começa a se aproximar de Jesus. E ao se aproximar de Jesus, a gente também tem que fazer a nossa parte, que é o quê? Mudar a nossa forma como a gente vê as coisas. Procurar olhar as coisas de uma forma positiva, de uma forma boa, de uma forma gostosa. E aproveitar cada momento da vida. Eu acredito que quando a gente muda a nossa visão de vida, as coisas fluem com mais facilidade. E nos últimos meses, vou falar para vocês. Nos últimos meses, meninas, eu passei por experiências tão difíceis na minha vida, tão difíceis, que eu jamais imaginei que eu iria viver o tipo de experiência que eu vivi no casamento, com a minha filha. Então foi assim, experiências bem ruins que eu vivi e eu me senti, antes disso tudo acontecer, eu senti que eu estava um pouco fraca espiritualmente, né? Eu não estava mais tão
conectada a Deus como antes, igual quando eu estava no meu processo de emagrecimento. Então eu percebi o seguinte: a gente não tem que estar próximo de Deus só quando a gente quer realizar um sonho, só quando a gente quer emagrecer, só quando a gente quer comprar uma casa nova, só quando a gente quer comprar um carro. A gente precisa caminhar com Jesus todos os dias da nossa vida, porque é questão de sobrevivência, né? Porque quando a gente se afasta, isso aqui, a gente que tem experiências com Deus, que nasceu num lar cristão e sabe o quão importante é caminhar com Deus, quando a gente afasta isso aqui, parece que tudo aquilo que tá aqui, ó, sabe, sobre a gente, que Deus tá nos protegendo, parece que quando você se afasta um pouquinho, aquela barreira de proteção que tem sobre a gente, ela desaparece e aí começa a surgir as preocupações da vida, as ansiedades, os medos, depressão. E eu me peguei nos últimos tempos um desânimo terrível, sem vontade de me cuidar, sem vontade de fazer uma caminhada, sem vontade de me alimentar bem, até recuperei uns quilos. E aí eu falei, de ultimamente pra cá, né, nos dias pra cá, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu preciso voltar a declarar palavras positivas sobre a minha vida. Eu preciso voltar a fazer aquilo que eu fazia lá atrás e que eu sei que deu certo, né? Então, é muito importante a gente mudar também a nossa forma como a gente está lidando com os problemas da vida, né? E a nossa comunhão com Deus, ela precisa ser algo principal na nossa vida, né? Desde o nosso acordar até o nosso deitar. Tem que ser algo que esteja, sabe, lá em cima mesmo, para a gente conseguir lidar com as questões da vida. Todos nós passamos por momentos difíceis, passamos por preocupações, por tribulações, por aflições, né? A Bíblia até fala que a gente tem que ter bom ânimo, né? O mundo terá aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus tem de bom ânimo, porque Jesus já venceu o mundo por nós. Jesus já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, né? Então, a partir desse momento, eu quero trazer um conteúdo para vocês mais voltado na parte de positividade, fé, espiritualidade, falar sobre filhos, sobre família, sobre casamento, sobre finanças. São assuntos que são muito importantes e que a gente, que é mulher, que é adulta, que é mãe, que é esposa, a gente tem que aprender a lidar com essas coisas da vida, né? Com essas áreas da vida, sem perder a nossa paz, sem perder a nossa alegria, sem perder nosso ânimo. Muitas são as tribulações do mundo, mas tem de bom ânimo, né? Não que eu esteja falando para vocês que a gente vai viver sob tribulação. Não, mas é porque de vira e mexe aparece alguma situação que vai provar a nossa fé, que vai fazer com que a gente tenha mais, que a gente busque mais força em Deus, mais ânimo em Deus. Então, eu quero trazer um conteúdo mais voltado também dentro da Bíblia. E eu creio que esse vídeo é um novo começo, é um recomeço, na verdade, né? É para falar sobre aquilo que o Senhor já colocou no meu coração e que antes eu nunca conseguia falar abertamente, por besteira. Mas nos últimos tempos eu percebi que eu tenho essa chama que arde dentro do meu coração, que eu creio que vai ajudar muitas mulheres. Eu acredito nisso. Eu acredito. Esse é o primeiro vídeo de uma nova história que Deus está fazendo e eu quero deixar isso registrado. Eu quero fazer esse compromisso com vocês e primeiramente com Deus, de que a minha vida seja um canal de bênçãos na vida de outras mulheres. E que eu seja um canal de Deus aqui nessa terra, para falar, para incentivar, para orientar, para deixar você motivada, alegre, feliz, animada. Saiba que nós estamos juntas e a gente, quando está em união, a gente tem mais força, mais ânimo, mais alegria. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, eu peço para você deixar um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita e deixe aqui o seu comentário, tá bom? Saiba que o seu comentário é muito importante na vida da pessoa que está recomeçando, que está criando conteúdo para trazer para a internet, né?
E eu conto muito com a ajuda de vocês. Compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama, com uma amiga, sua mãe, sua irmã. É um canal voltado para mulheres, então a gente precisa se unir forças e crer que a nossa vida ela é um presente de Deus e que a gente precisa viver a vida melhor com Jesus, né? Essa é a mensagem. A vida é melhor com Jesus, viver melhor com Jesus e nós vamos seguir vivendo melhor com Jesus, tá bom? Com Jesus a gente consegue todas as coisas. Então é isso, meninas. Muito obrigada por assistir até aqui. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!